agradecemos, Senhor, por este momento que temos agora de estudar as nossas lições, retomando esse trabalho que tem nos trazido um crescimento muito grande. Nós pedimos a tua bênção sobre a Zoé, para que se inspire em ti e nos traga a orientação para esse estudo e que possamos depois também compartilhar o que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus, amém. 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 Mais uma vez, bom dia a todos vocês. E é um desafio muito grande a gente sentar aqui e falar. Quer dizer, enquanto você está sentada ouvindo, é uma coisa. Depois, quando você vai falar, é outra. Quando a Rosa me convidou, eu aceitei o desafio maior pelo fato de sentar na frente da telinha e ministrar a aula. Principalmente para mim, que falo com as mãos, com a boca, com os olhos, geralmente em pé. Mas eu me organizei de forma que eu acho que vou conseguir passar a lição para vocês. Eu usei a revista e coloquei algumas coisas. E depois que eu colocar a lição, o meu resumo, o meu estudo, a gente vai discutindo e se enriquecendo um pouco mais. O tema da nossa revista é Maturidade Cristã. E como a Rosa já falou, é a 23ª lição. E que tem como objetivo refletir sobre a renúncia como fruto da maturidade. O texto bíblico é de capítulo 8 de Marcos, 27 a 38. Eu gostaria que alguém lesse para mim, fazendo favor. Quem poderia fazer isso? Está na tela. Eu posso ler se quiser. Por favor. Então, tá. É de 27 a 38. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E começou A reprová-lo. E isto, Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Amém. Obrigada, Rosa. Oi, agora você não pode passar mais. Ao ler esse texto, eu fiquei pensando, por que Jesus teria feito essa pergunta?
justo ele que sabia todas as coisas. Claro que ele tinha propósitos para isso que nós não entendemos. Mas duas coisas, para mim, ao estudar a lição, ficaram bem claras. Uma delas é que Jesus deixa bem claro assim, que o tempo dele aqui na Terra, o ministério dos 3 anos, estava chegando ao fim. E a outra é bem nítido que os discípulos não tinham entendido a ideia do ministério de Jesus, a compreensão total. Para eles, aquele ensinamento não ia além das coisas presentes, a ressurreição de pessoas, a cura, era isto. E tanto isso é claro, ficou claro para mim, que um dos discípulos se achou na obrigação de chamar Jesus, aquele que disse, tu és o Cristo, e ralhar com Jesus, chamar a atenção dele. Nossa, fiquei pensando, ele se achou, né? Esse foi um. O outro também, não entendendo, resolveu trair Jesus por algumas moedas de prata. Um outro, aliás, outros 2, quando Jesus fala do reino, ó Jesus, por favor, dá para você reservar os 2 melhores lugares quando chegar lá no teu reino? Uma à direita e uma à esquerda, para mim e aqui para o meu irmão. Quer dizer, havia uma compreensão profunda do ministério de Jesus na cabeça deles? Não. Era o presente e não muito mais que isso. Esse foi o entendimento que eu tive. Mas Jesus, claro, que sabendo de todas as coisas, enquanto caminhava para Jerusalém, ele persiste na sua forma de educar. Agora ficou mais claro, parece-se, eu estou julgando a situação, parece que ficou mais claro ainda para Jesus dele abrir a conversa de uma forma mais clara para todos que estavam ouvindo. Educar as pessoas que caminhavam com ele, não só preparando-as para a sua morte e ressurreição, mas também para dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí Marcos 8, 34, e já está dentro do texto que nós lemos. Acredito que, apesar dos discípulos ter seguido com Jesus durante os 3 anos do ministério de Jesus, não tinham adquirido maturidade suficiente para entender o ensinamento do Mestre além do presente, além do dia a dia que eles passavam com Jesus. A lição começa com a seguinte pergunta: o que a renúncia tem a ver com maturidade cristã? E aí fiquei pensando, achei bonita a pergunta, mas muito profunda, e fiquei pensando, eu nunca tinha pensado em maturidade ou renúncia. Às vezes a gente vai fazendo as coisas automaticamente. Eu deixo de fazer isto, por A mais B, eu vou fazer isto, não se questiona muito. E maturidade também, até que ponto eu sou madura? Tem um limite, a gente amadurece até um certo ponto e pronto? Não, eu cheguei à conclusão que não. Isso é uma caminhada.
E aí eu resolvi estudar a lição como se ela tivesse sido escrita para mim. Ó, Zoé, eu vou escrever essa lição para você pensar, se analisar e que ela sirva para você. No processo de desenvolvimento espiritual, percebemos que renúncia é a marca do ministério de Jesus. Só que ele, com certeza, sabia o que ele estava fazendo, né? A gente talvez nem sempre analise com tanta profundidade. Ele renunciou à sua realeza para servir os propósitos do Pai. E aí a gente encontra essa parte em Filipenses 2, 7 e 8. Bom, mas o que é renúncia? É o esvaziar-se de tudo aquilo que pensamos, falamos ou realizamos e que não agrada a Deus. Eu posso pensar, falar e realizar muita coisa que é de acordo com a vontade de Deus. Mas quando eu penso que não é da vontade de Deus, então eu renuncio. Então, isso é renúncia. É tirar da minha vida, do meu eu, aquilo que não agrada a Deus, seja em palavras, pensamentos ou obras. E quando ela acontece? Ela tem um momento, um dia? Tem. É quando ela acontece, é quando atingimos um certo nível de maturidade. Só que é um processo contínuo. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai renunciando. Por isso que é um processo longo e contínuo. Segundo a revista, a renúncia é o fruto da maturidade. Eu achei muito interessante, porque eu acho que é mesmo. Quanto mais madura você se torna, mais você tem clareza do que agrada e do que não agrada a Deus. Não é assim tão fácil, não, mas é por aí. É ela que nos ajuda na clareza e entendimento das coisas, dos atos que nos levam a renunciar. Na proposta de Jesus, para quem quisesse segui-lo, trocas radicais iriam acontecer, tais como triunfo por renúncia, tranquilidade por intranquilidade, aflições, preocupações, autopromoção por negação própria, perdas por ganho espiritual. Quando eu estava estudando a lição, eu fiquei pensando nessas coisas, que isso é real na nossa caminhada. Quando você para pensar a sua caminhada cristã. Trocas difíceis, mas que levariam os discípulos a um ganho inestimável. Aos discípulos e nós hoje, né? Que seria o reino de Deus. John Wesley traz algumas considerações sobre as expressões: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Negue a si mesmo é negar sua própria vontade em todas as coisas, pequenas, grandes, mesmo sendo prazerosas. O tempo todo, sem cessar.
a outra parte da expressão, tome a sua cruz. E aí eu gostaria de contar para vocês que tome a sua cruz, sou eu, Zoé, toma a tua cruz. Eu nunca pensei na cruz como sendo minha. Eu não liguei a cruz comigo. Sempre para o outro. Aí o Wesley fala assim, tome a tua cruz, Zoé, as suas dificuldades, os seus abrimão, os seus problemas. É a sua, não é do outro. Deixa do outro, que o outro carrega dele. Isto é abraçar a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa. Diariamente, a cada hora, sem cessar. E ele conclui, somente assim pode alguém seguir-se em santidade para a glória. Jesus, ao ensinar as pessoas que o seguiam, se comprometia radicalmente com o processo de amadurecimento espiritual daqueles homens e mulheres, dando assim o real entendimento do que significava caminhar com ele. E aí agora eu entendo por que ele fez as perguntas. Ele queria até que soasse na cabeça dos discípulos para ele poder dizer depois, olha, vocês não estão preparados ainda. Talvez ele esteja dizendo hoje para nós, Zoé, você não está preparada ainda para o meu reino. Procurando tirar toda e qualquer interpretação falsa a respeito da proposta do reino. O acesso a este reino implicava em uma radical renúncia, explícita na expressão negue a si mesmo. Aí eu procurei uma ilustração para pedir para colocar na tela, mas não achei, mas eu vou jogar assim, eu acredito que todos vão trazer rapidinho a memória. De Agostinho, Santo Agostinho. Ele tinha uma vida tinha lá suas programações noturnas com suas amigas, seus amigos, e depois ele se converte, e um dia ele passando por um determinado lugar, né, alguém gritou, oi, Agostinho, e ele, acho que ele se fez de surdo, mas a pessoa insistiu, oi, Agostinho, sou eu, a Maria das Graças lá. Ele falou, mas eu não sou mais eu. Quer dizer, será, Zoé, que você é capaz de dizer eu não sou mais eu? Gente, isso é muito pesado. Isso é para a gente pensar, assim, realmente na nossa caminhada. Até que ponto eu ainda posso ser eu mesma? Este ensinamento estava no próprio testemunho de Jesus, que foi o maior exemplo de renúncia já visto. E aí, quando eu olho assim para Jesus, aí veio a imagem dele, assim, de vez em quando eu assisto aquela novela Os 10 Mandamentos, e eu fico focalizada no Moisés, e aí, de vez em quando, eu vejo ele, a figura de Jesus, se esvaziando, assim, de tudo que ele tinha para viver com o povo dele, buscar o povo dele. E eu acho isso muito legal. Isso está em Filipenses 2, 5 a 11. Eu estou olhando o reloginho aqui e eu ia ler, mas vou deixar. Quem quiser depois, verifique o seu texto bíblico de Filipenses 2, 5 a 11. Compreender o papel e a missão de Jesus não é algo fácil, nem imediato. Se até os discípulos, ou a multidão mesmo que andava com ele,
encontrou dificuldade na compreensão disso, eu trouxe para os nossos dias e fiquei pensando que desafios nos dias de hoje. Quando você está nessa loucura do dia a dia, da sociedade que a gente vive, do momento que nós passamos, realmente é bem desafiador. É um processo que requer muita dedicação, vida de oração, estudo da palavra, disposição para ser moldado e transformado. E aí, quando eu permito que isso acontece, e na minha vida, eu começo a entender o quanto Agostinho fez para chegar a dizer, não sou mais eu. À medida que nós expomos ao processo de santificação, amadurecemos na fé. Nesse sentido, vamos compreendendo a palavra de Deus e entendendo a necessidade da renúncia expressa na ordem de Jesus para nós sobre negar a si mesmo. Vamos para John Wesley de novo. Em seu sermão de número 48, intitulado A Negação de Si Mesmo, ele destaca que isso significa abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus possa reinar em nós. É abraçar a vontade de Deus conforme se revela em sua palavra ou se manifesta em sua providência. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas realmente não sou mais eu. Eu abro mão de tudo? Não, não é de tudo. É daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. O sermão apresenta aspectos práticos da renúncia. O negar-nos a nós mesmos é negar nossa própria vontade, onde ela não se ajusta à vontade de Deus. E aí vem algo para se pensar. Se eu aceitei a Cristo, muita coisa eu já deixei. Então, agora já não é tão difícil eu continuar tirando mais alguma coisa. Porque, volto a dizer, é negar-nos a nós mesmos, a nossa própria vontade, naquilo que não ajusta à vontade de Deus. E a negação da nossa vontade deve abranger as coisas mais agradáveis que nos sejam. Nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável é bom, né? É negar a nós mesmos qualquer prazer que não decorra e não conduza a Deus. Quer dizer, tudo bem, quero viver feliz? Sim, há tanto prazer na presença de Deus, né? Mas depende como você olha, depende do conhecimento que você tem de Deus e dos propósitos dele para você. Como é feito recusar-nos a sair do nosso caminho, mesmo para a estrada deleitável e florida? A gente quer o caminho mais fácil. E aí eu fiquei pensando
Hoje a gente não vê mais, mas eu me criei vendo um quadro com 2 caminhos, um largo e um estreito, né? Agora eu entendo o que é o caminho estreito. Não é uma coisa apertada. Não, lá também tem alegria, tem prazer, tem esperança, tem ânimo, tem a mão de Deus. Só que no largo tem coisas que não agradam a Deus. Por isso que a gente opta pelo outro. Recusarmos o que sabemos ser. Wesley pesou aqui, né? Sermos veneno mortífero, embora agradável ao paladar. Bom, aí eu tenho que ter conhecimento suficiente para saber se é veneno mortífero ou não. Renunciar ao pecado. Opa! Renunciar ao pecado. É renunciar coisas que achamos ter o direito de fazer, mas que sabemos que não agrada a Deus. Perdoar aos que nos têm ofendido. E fiquei pensando, é o Pai Nosso, né? E aí a gente ainda diz, ó, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, será que eu vou ter perdão? Quando eu digo isso, eu tenho que ter na mente que eu perdoo realmente os que me têm ofendido. Quando renunciamos à nossa vontade para seguir a Jesus, os nossos pecados se tornam um lucro. Marcos 8:35. Renunciar também ao direito de reconhecimento. Gente, eu peguei isso e trouxe para os nossos dias. E aí, para onde que eu fui? Para dentro da igreja. Sabe? Aqueles cargos que você não quer abrir mão, porque te coloca numa situação que todo mundo te vê, te aplaude, te dá elogios. Você não quer perder aquilo, porque aquilo é coisa humana. O nosso trabalho tem que ser para Deus. E dele é que vem o elogio, o reconhecimento. E aí eu me lembrei também de uma outra passagem bíblica. Me lembrei do irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo chegou e o pai fez a festa e deu roupa, o irmão dele, mas o senhor nunca fez isso para mim? O senhor nunca reconheceu o que eu faço, o que eu sou aqui? Ele falou, mas você sempre esteve comigo. Era querer o elogio para ele, por tudo que ele tinha feito. Eu achei isso bem interessante. A renúncia em Jesus Cristo não é um ato de mutilação ou autoflagelo. Deus não é cruel. É bom, amoroso, todo o tempo. A renúncia é um convite permanente para uma vida diferente. Que ao abandonarmos o egoísmo para servir a Deus, temos a possibilidade de servir as pessoas, experimentando o valor de uma espiritualidade comunitária e de serviço. No caminho da maturidade cristã, a renúncia é um passo, mas não é o único a ser vivenciado
no processo de seguimento de Jesus. Junto a ela, é preciso tomar a cruz, abraçar o projeto divino e segui-lo. No entanto, é a renúncia que nos dará condições de prosseguir para os demais movimentos. E eu coloquei aqui que a renúncia é que nos abre uma porta rumo à perfeição. Se você está constantemente retirando da sua vida aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, realmente você vai caminhando o rumo à perfeição. Se a maturidade torna a renúncia mais fácil, por outro lado, o exercício da renúncia é condição fundamental para que possamos amadurecer na fé. Concluindo, eu gostaria de dizer que eu fiz um resuminho assim. Quando amadurecemos, quando mais amadurecemos a nossa caminhada, mais renunciamos às coisas que não agradam a Deus e mais nos tornamos semelhantes a Jesus. Nos identificamos com Ele. Só andamos com quem existe identificação entre nós. Para seguir a Jesus, tem que haver muito em comum entre as pessoas. Senão, não existe caminhada. Ela tem que existir. A caminhada contínua rumo à perfeição. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Rosa. A palavra é sua. Amém, Zoé. Amém mesmo. Fiquei muito feliz com a tua lição. Muito Zoé, né? Esse é o jeito Zoé de explicar as lições. Muito pausada, muito didática. Parabéns, assim, fico muito feliz. Muito tranquila também. Não é? Que coisa boa. Graças a Deus. Ó, queridos, eu estava ouvindo a Zoé aqui, e como essa é considerada a última lição do semestre, ela tem uma cara de encerramento de unidade já, a ideia era um pouco essa, né? Mas a gente não está encerrando porque a gente tem mais uma semana que vem. Mas estava olhando os diversos temas que a gente trabalhou nessa terceira unidade, as nossas lições desse semestre, foram 3 unidades. E a terceira unidade era mais longa, essa que a gente está hoje, e ela tem uma característica assim, meio de explorar a maturidade nas relações interpessoais, né? E aí estava olhando rapidamente assim, os temas das lições, as contendas, os conflitos, as dificuldades. Cada lição foi explorando assim uma questão, né? Mas efetivamente a questão da renúncia, né, Zoé, é um tiro, né? É um soco no nosso estômago, eu acho. Porque essa lição, esse tema da renúncia, ele tem uma exigência que ele é brutal, é uma exigência brutal na nossa vida, que nos tira do lugar do conforto do nosso egocentrismo, né? Porque cada um de nós luta na vida, parece, para se estabelecer como ser humano e, para isso, se afirma, né, nas suas diversas competências, habilidades, enfim, naquilo que crê, naquilo que faz, naquilo que é na vida. E, no fundo, o que Jesus nos pede é um pouco assim, coloque isso à disposição né? E não ponha isso tanto em primeiro lugar.
Então, a ideia da renúncia sempre, para mim, sempre traz, e a Zoé explora bem isso na lição, é essa saída de si mesmo, né? Não é para sair para se anular, não é para sair para morrer, não é para sair para se desrespeitar a si mesmo. Isso, a lição é muito clara, ela diz isso com clareza. Mas é um sair para que possa haver o espaço, né, do outro na nossa vida, o outro que Jesus aponta para nós, né? E então não é assim, renunciar a aquilo que me caracteriza, porque afinal sou obra da criação de Deus, então Deus não tem me feito com defeitos, vamos dizer assim. O defeito vem da gente dar excesso de importância a determinadas questões, aí vem a vaidade, vem todas essas coisas que a gente já conhece, né? Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho que pode talvez nos ajudar. Quando a Zoé vai falar no Santo Agostinho, né? Linda a caminhada de Santo Agostinho, porque ele sai disso que a gente chamaria de um mundo mundano, mundo de soluções, os casos, as amantes que ele tinha, e todas essas histórias que são muito divertidas, olhando hoje, né? Em determinado momento, ele faz essa mudança de rumo e então se torna o famoso Santo Agostinho. E eu queria chamar a atenção porque, na verdade, a opção pela vida mística, os místicos são o exemplo maior que eu entendo de renúncia. Estou lendo um livro muito interessante chamado A História da Solidão e dos Solitários. É um catatal, assim. Faz parte da microhistória. Então, o autor explora como é que os místicos, que são os primeiros solitários da história, né? Como é que eles se estruturam, como é que... Então, tem coisas inacreditáveis, assim, que a gente vê que não tem nada de renúncia, dessa renúncia que a gente está falando. Tem de loucura, enfim. Mas há relatos tão interessantes e tão significativos, né? De como é que alguém é capaz de começar a pensar a vida de um jeito que seja menos sofisticado como o que a gente tem hoje, né? Preciso 5 camisas, preciso 10 calças, preciso não sei quantos pares de tênis e tal, mas dá para viver com muito menos, dá para olhar muito mais para o outro, dá para, enfim, encaixar o outro muito mais na minha vida e assim por diante. A vida mística parece que é assim, o exemplo mais interessante que eu vejo da renúncia. E acho que eu ultimamente tenho lido muitas histórias dos místicos. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, porque parece que é um lugar assim de construção de uma relação bonita com Deus, assim, uma coisa bem significativa. Enfim, só para colorir um pouquinho aí, Zoé, para fazer um comentário e dizer que foi muito gostosa a sua lição, viu? Muito, muito bom de te ouvir. Vamos abrir, então, aqui para as diversas contribuições de cada um. Eu não sei se vocês viram que a Luciana saiu, só para dizer, porque ela está com a sogra, uma das sogras da Luciana é casada com um filho único de uma mãe que tem uma irmã gêmea. Então, elas moram juntas. E é muito interessante porque ela sempre conta que ela tem 2 sogras, porque elas são iguais, né? E uma delas está muito doentinha, muito mal. E hoje de manhã, a Luciana já tinha me avisado, ela está no hospital, enfim. Então, ela teve que sair porque estava precisando lá atender. Vamos lá, quem quer conversar? Ninguém, todo mundo com uma cara séria hoje. Luiz, vai. Bom, muito boa a lição. Obrigado a Zoé. Outro dia, uma sobrinha da Zoé lá do Sul, que é secretária do bispo, né? Lá da 2ª região, entrou em contato comigo por alguma razão e eu perguntei como é que vai a família e tal, e ela falou assim, como é que vão meus tios aí? Eu disse, tão bem, eu tô com a Zoé todo domingo na escola dominical, né? E agora eu vou, depois que eu gravar essa lição, eu vou mandar para ela, né? Para ela ver a Zoé, escutar a Zoé. Um dos textos que a revista se refere, né, e que a Zoé referiu muito bem aí na lição, e que eu acho que é um dos textos mais bonitos, né, do Novo Testamento. Bom, é muito difícil dizer isso, né, mas eu gosto muito desse texto, né, que é o de Filipenses
2, né? Capítulo 2, versículos de 5 até o 11, né? A perícope, né? O pedacinho, mas existem alguns trechos aqui que eu gosto muito, né? Porque é o maior exemplo do que é o auto esvaziar-se, né? A renúncia, né, de si mesmo, mas sem perder a identidade, né? Sem deixar de ser si, né? Si mesmo. A Zoé sugeriu para a gente ler depois, mas eu peço licença, eu vou ler aqui esse pedacinho, né? Com certeza. Filipenses 2, de 5, vou ler até o 8, tá? Até o 9 eu vou ler. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabei lendo toda a perícope, porque não dá para parar ali onde a gente queria parar. Mas isso em grego se chama kenosis, né? A palavra kenosis, auto-esvaziar-se. E é uma das coisas talvez mais difíceis de acontecer, né? Mais difícil da gente assumir isto. Quando a Rosa disse muito bem, né, que é pedir para suspender um pouquinho aquilo que é a nossa vontade, né, e fazer a vontade de Deus, isso é uma parte importante da renúncia, mas às vezes a gente não quer suspender a nossa vontade, né, e quer que a nossa vontade seja feita assim na terra como no céu, né, e não, e não a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Então, o cristão, eu acho que o Wesley trabalhou muito bem esse tema, né, do autoesvaziamento, porque ele mesmo fez isso na sua vida, né? Nós já vimos aqui em outras lições, né, o como ele deixou, digamos, de lado as suas vontades, né, para fazer a vontade de Deus e servir aos mais pobres, aos mais necessitados, aos mais humildes, né? Ele, em muitas ocasiões, ele tentou fazer isso e eu acho que até conseguiu fazer muito bem, né? De baixar ao nível, e aí eu acho que o baixar o nível não é no sentido negativo, né? Mas é baixar ao nível daquele que mais necessita, e foi o que Jesus fez. O texto mesmo aqui que nós lemos diz isso, né? Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, aquele que lava os pés dos discípulos, né? O servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, mas não é uma humilhação, uma auto-humilhação de, eu sou um coitadinho, eu sou, não. Ele se colocou no lugar do outro que sofre. Né? E o texto lá de João, né, do Evangelho de João, no capítulo 1, né, diz, habitou entre nós. Esse habitou entre nós é que ele tomou tudo o que era nosso. Ele tomou no sentido de que ele vivenciou, ele experimentou, ele se solidarizou com o ser humano. Né? O outro texto que nós, semana passada, acho que até foi mencionado, acho que até eu mencionei esse texto, né? Levou sobre si as nossas dores. Né? Quem quer levar a dor do outro? E que papel é esse de levar a dor do outro, se não de se esvaziar-se a si mesmo, a carregar a sua própria dor e ainda a dor do outro? Né? Mas é uma coisa muito difícil, né? Talvez uma das coisas bem difíceis da experiência cristã é fazer isso. Cumprir, né, tentar fazer o que Jesus desafia os seus discípulos lá. Está no Evangelho de Lucas, a Zoé também citou, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É uma experiência do cotidiano, uma tentativa e erro, e nós talvez vamos avançando um pouquinho, e melhorando nesse aspecto. E a última coisa que eu queria dizer, só uma menção muito rápida, né? A Zoé mencionou o quadro lá dos Dois Caminhos. O Helmut Renders fez um estudo bastante interessante sobre esse quadro e outros ícones, né, da cristandade, do cristianismo evangélico no Brasil, né? Isso foi muito difundido. Aliás, não é do Brasil, né? Mas veio para cá e foi muito forte entre nós, esse quadro dos Dois Caminhos. Mas agora não precisa mais, porque a teologia da prosperidade aboliu, não precisa passar pelo caminho, nós podemos ficar rico aqui mesmo, e o ser rico e próspero é um sinal da bênção, então não tem mais, é só o caminho largo mesmo, para quem quiser ser evangélico no sentido atual aqui no Brasil. Claro que isso é uma ironia, é uma crítica, né? Porque realmente é um desvirtuamento daquilo que o evangelho anuncia e prega, né? Eu agora acho que já posso anunciar aqui, né? Eu estou no processo de me tornar missionário de ministérios globais. Então eu já estou em processo de contratação, espero que tudo dê certo em pouco tempo, né? Já estou nos processos de treinamento e tudo mais, né? E uma das coisas que se exige do missionário, que é muito interessante, é uma vida simples, é levar uma vida simples. Não levar uma vida de ostentação, porque tem que se colocar junto com o povo ao qual vai servir, no nível do povo ao que vai servir. Então, isso é uma espécie de autoesvaziamento, não é uma coisa muito fácil de fazer, porque você tem que renunciar a muitas coisas. Você vai ter um salário baixo, vai ter uma vida que te garanta uma vida segura, né? Mas nada de muito, digamos, ostentoso, né? Porque você vai para servir, e quem vai para servir tem que perder a perspectiva de ser servido, né? Tem que servir mesmo. Então, esse é um desafio grande que é colocado para os missionários. Eu estava olhando outro dia um missionário lá da primeira região ali, é um leigo, que serve no Paraguai, né? Então, ele estava fazendo uma campanha de cobertores para as pessoas pobres lá do lugar onde ele está servindo, né? E aí ele mostrou, então fez uma propaganda pedindo para colaborar, e ele mostrou, olha, esses aqui são os cobertores que a gente usa em casa. São muito simples, mas aquecem. Me chamou muita atenção isso. São muito simples, mas aquecem. E eu queria dar este cobertor igual a que me cobre e que me aquece à noite para as pessoas que não têm nenhum cobertor. Uma coisa muito simples, mas é alguém que está tentando fazer e dar, né, um pouco daquilo que ele já tem, né, por pouco que seja, por simples que seja, mas tem outros que não têm isso, tem outros que têm menos ainda. E eu me lembrei assim imediatamente do Wesley, que a história conta que o Wesley saía nas noites frias de Londres, no inverno, e levava os seus próprios cobertores para cobrir as pessoas que estavam nas ruas sem nada, né? E ele fazia todo aquele empenho de juntar dinheiro e tal para comprar cobertores para as pessoas de rua, que naquela época já existiam, né? Que estavam ali morrendo ao relento e passando frio. Então, acho que esse é um grande desafio, não é um mérito de ninguém, mas é um desafio do ser cristão, em qualquer nível que nós estejamos. E eu acho que tem muitos exemplos aqui entre nós do que nós estamos fazendo e podemos fazer nesse sentido. Obrigada, Luísa. Depois tu conta mais detalhes de como é que vai ser esse ministério aí, que a gente fica agora querendo saber quando tudo se consumar mais, né? Vamos lá. Mais alguém que queira comentar, falar? Vocês estão muito com a carinha muito quietinha hoje. Olha, Zoé, acho que a tua aula hoje foi assim, ninguém quer falar, ninguém está falando nada. Vamos lá.
Daline, que chegou, fazia tempo que não estava conosco. Suzana, que daqui a pouco tem que sair por causa das crianças. Vamos falar de uma vez, então. O André, que está chegando com a gente. Nós ainda não ouvimos a fala do André, temos que ouvir. Elaine, Ivonete, Nayá, Divaldo. Quem? Rosa, só para dizer que eu vou enviar aí no WhatsApp, no nosso grupo, Sim. um texto de um estudante e um professor lá da pós-graduação em Ciência da Religião da PUC. O título é A Descida do Deus Trindade, a Kenosis da Trindade, que aí aqui explica um pouco o que é a kenosis, né? Uhum. Dá uma visão um pouquinho mais ampla, só um parágrafozinho que eles escrevem, que é muito elucidativo, né, sobre esse autoesvaziamento, e aqui eles tratam no âmbito da Trindade, né? Então ele diz assim, a kenosis é sair de si mesmo sem deixar de ser o si mesmo. Assim mesmo. É um autoesvaziamento, é esvaziar para se encontrar com o outro, sem perder a própria identidade. Que lindo isso, hein? Eu vou mandar o link. Porque parece que se a gente não tira a gente, não entra o outro, né? Não tem espaço para o outro entrar, né? Muito legal. Bom isso, Luiz. Tá bom, a gente agradece. Vamos lá, rapidinho, aproveitando o tempo, gente. 11h05. Vamos lá. Quem? Zoé, Nayai, depois Edivaldo, tá? Não, eu queria dizer que eu gostei muito da aula do Zoé. A gente já tem oportunidade de escutá-la várias vezes na reunião de oração, sempre muito proveitoso. E gostei muito. E agora eu estou esperando a palavra do Edivaldo. Tá bom? A Inaé é tua fã. Eu quero te contar, Edivaldo. Estou fã de carteirinha do Edivaldo. Eu quero te contar que a outro dia que tu não estava e que a gente já levantou a questão de julho, como é que ia ser, a Inaé saltou e disse, olha, o Edivaldo podia preparar uns estudos para nós em julho. Tá bom, vai lá, Edivaldo. Não, eu acho que vale a pena, assim... A gente brinca sempre dizendo que o Edivaldo é o católico mais metodista que a gente conhece. Inclusive, Rosa, eu não sabia que o Edivaldo era católico. Ah, não? Não. Eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo. Eu falei, mas nunca vi um católico tão protestante que nem esse. E tu não viste a hora que o Luiz falou do quadrinho? Nós dois rimos aqui, porque essa semana a gente ainda falou, me mandou uma imagem uma imagem que eu tinha no meu quarto quando criança. Todo mundo acha que tinha um quadrinho, que é uma criança andando assim e um anjo conduzindo, que é um quadro tipicamente católico. Minha família era católica, né? Eu tinha aquilo. E a gente ainda conversou sobre esses ícones, e quando o Luiz falou em quadro, nós demos risada aqui, os dois pensando no quadrinho. Tá bom, vai, Edivaldo. É porque, na verdade, esse quadro, acho que o Luiz pode dizer melhor isso, ou alguém, que ele vem da tradição calvinista, né? Isso é da teologia de Calvino, na verdade, enfim. A divisória dos caminhos, né? É verdade. Mas eu acho que, Zoé, parabéns pela sua exposição, uma exposição, assim, muito redonda, assim, precisa. Acho que você foi precisa do início ao fim. Foi desenvolvendo muito bem e fez uma bela de uma reflexão. Acho que o tom da sua fala é, assim, o tom do fechamento da revista. Você fecha, na verdade, com esse capítulo, embora a gente tenha uma outra lição, mas a gente tem, assim, uma bela exposição que você faz. Na verdade, assim, a maneira daquilo que o Luiz sinalizou, o texto de Filipenses é um texto maravilhoso, né? Eu acho que é um texto que é onde a gente tem a dimensão do que é o Natal, né? A encarnação. A encarnação é isso, é esse esvaziamento, né? O Natal não é outra coisa. A celebração do Natal é uma celebração... A celebração do Natal, quanto à celebração
da Paixão e da Páscoa são celebrações, assim, dramáticas, no sentido de que supõem esvaziamento, né? Tanto num nível quanto no outro nível, né? Infelizmente, essas celebrações no mundo do Ocidente moderno e capitalista virou uma outra coisa, virou uma outra expressão. Nós perdemos o sentido místico, né, do Natal, que é esse esvaziamento, né? O Filho que se encarna, a simbologia do presépio, né, é a expressão sensível disso de que nós estamos falando, né? Enfim, então eu acho que essa sinalização ela é importante. E o Luiz leu, mas assim, para pegar um ponto de Filipenses e a Santo Agostinho, que você cita, o versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Né? Quer dizer, quando Agostinho diz assim, eu não sou mais eu, é porque Agostinho está dizendo assim, ó, eu sou agora o Cristo. Né? Essa é uma dimensão muito paulina. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo, né, que vive em mim. Agostinho é essencialmente paulino, né? E a gente pode dizer que toda a teologia protestante, ela é essencialmente paulina, porque ela é agostiniana, no fundo, né? Por isso que, enfim, e Paulo, nesse sentido, talvez nos coloque nessa beleza da teologia, né? Esses textos todos que a gente está lendo são textos de Paulo. Em Coríntios tem uma bela passagem que ela é bonita, ela diz assim, ó, com efeito, no, 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, capítulo 8, versículo 9, com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico para vos enriquecer com a sua pobreza. Esse é o paradoxo, né? E depois, mais à frente, diz assim, quem recolherá muito, não teve excesso. Quem recolhera pouco, não sofreu penúria. Ou seja, a lógica é essa, né? Se a gente tem muito, a gente se esvazia para dar para o outro, né? Para que, no fundo, haja uma prática de igualdade, né? Das necessidades e do enfrentamento das necessidades. Eu acho que, na verdade, acho que a grande questão, talvez, que a gente precisa, assim, pensar é como traduzir essa perspectiva que a Zoé expõe, né, dentro de um mundo como o nosso, que está distante da perspectiva do esvaziamento, né? É muito mais a perspectiva do poder, do ter, né, da fama, enfim. E o nosso mundo, nesse sentido, ou seja, para usar uma expressão de um pensador judeu alemão, que é o Walter Benjamin, ele diz assim, nós temos que fazer história contra pelo. Então, se posicionar nessa mística que a Zoé explicita, para usar o termo que Rosa põe, né, é fazer uma história contrapelo. Como a gente, no fundo, ir na contramão, né? Acho que o que a Zoé desenvolve conosco é como, à luz desses elementos, nós nos colocarmos à contramão do que está estabelecido. O próprio Luiz já apontou muito bem, né? Hoje uma teologia da prosperidade se impõe e, enfim, e nessa teologia da prosperidade não há cruz, né? Não há renúncia, né? Por isso que o capitalismo é uma religião, poderíamos dizer, como diz Walter Benjamin, sem dogma, ou seja, na religião que é o capitalismo não há renúncia nem cruz, né? Não há. Quer dizer, o capital, ele invadiu as nossas existências, as nossas vidas, a estrutura de mundo, que é difícil essa experiência e fazer esse enfrentamento e esse posicionamento, né? Quer dizer, mas eu acho que esse é o projeto que se apresenta para nós nessa reflexão, né? Enfim, queria assim parabenizar, Zoé, pela forma
muito tranquila e clara que você faz essa apresentação para nós nessa manhã. Parabéns. E parabéns ao Luiz pelo novo horizonte que se abre, né? Enfim, na perspectiva do trabalho missionário, numa lógica mais internacional, no âmbito da igreja, enfim. Bom, mais alguém quer nos falar das suas contribuições? Ivonete está quietinha, nem apareceu para a gente ver. Elaine está quietinha, nem apareceu. Agora a Darlene quer aparecer, quer falar. Vamos lá, Darlene. Eu fui arrumar aqui. Eu queria, assim, colocar mais pontualmente algumas poucas ideias sobre esse tema da renúncia, né? Acho que renúncia exige a consciência de que tem alguma coisa errada e a vontade da gente querer mudar. São duas coisas diferentes, né? Por isso que ela eu acho, realmente fundamental na questão da maturidade cristã. Porque uma coisa já exige um esforço a gente conhecer e ter consciência de que tem coisa que precisa ser mudada. Mas mais do que isso é a vontade da gente mudar. Me veio a ideia, aquela simbologia que a gente usa às vezes em algumas devocionais, do vaso que a gente vai colocar dentro as pedras de diversos tamanhos, e depois tem areia, depois tem a água e tal. Aquela simbologia de o que é importante, né? Então, a gente tem que desmontar e montar de novo. Pode ser com as mesmas pedras ou com pedras diferentes, mas aquela, né, é um exercício que exige vontade. E a outra coisa que eu só queria lembrar rapidinho, a partir daquela frase do Mandela, né, que racismo a gente aprende e, portanto, pode ser desaprendido, né? Então, é um pouco essa coisa da renúncia, né? A gente, quando retira alguma coisa, é porque a gente está colocando outra no lugar que a gente percebe mais importante para o momento agora. Então, assim como a gente pelo menos uma grande parte da nossa personalidade, da nossa vida, do jeito como a gente reage, enfim, determinado pelas coisas que foram acontecendo na vida da gente, a gente foi assimilando, em algum momento a gente pode decidir que agora eu vou me deixar influenciar por outras coisas, né? E isso é a renúncia. Legal, Darlene, é bem isso mesmo, né? E como que, quando você estava falando, eu estava me lembrando uma coisa que quando eu li, fiz o resumo da lição, para botar no boletim, eu também fiquei pensando muito assim, essa coisa de quanto que Jesus foi ensinador, né? O modus vivendi de Jesus sempre foi um modus de ensinar, de ir ensinando, de ir problematizando e sistematizando e ajudando as pessoas a compreender, que é um pouco esse movimento do desmonta e do monta, do desmonta e do monta, permanente na nossa vida, porque a nossa vida, como não é uma coisa estática, ela, a cada momento, ela apresenta um quadro diferente, as variáveis são filho, é marido, é o irmão, é a tia, é a casa, é o serviço, é o cotidiano da vida da gente que vai as pedrinhas, né, se a gente vai botar dentro do vaso, elas vão se reconfigurando. E a gente tem que estar sempre atento às novas configurações, para as novas compreensões. E, ao compreender, retirar ou manter, né? E esse processo permanente da vida é que é um enigma maluco que a gente tem que cotidianamente resolver. Porque a cada etapa da vida da gente, as prioridades são outras também, né? E em cima de tudo isso, ou por baixo de tudo isso, não sei como é que a gente diria, o quanto que é preciso estar informado das coisas. Ter informação é fundamental para a gente poder fazer essas análises, né? Então, assim, quanto mais fontes de informação, mais leitura, mais conversa, mais a aula, mais não sei o quê, mais a leitura da Bíblia e outras coisas, o quanto que isso nos ajuda a compreender melhor o mundo, né? A compreender melhor a realidade. Assim, muito interessante. Ontem à noite, estava vendo, tarde da noite, aquele programinha do Serginho Grossman na TV Globo, que eu gosto muito daquele programinha. E aí, assim,
algumas coisas foram ditas com tanta competência, aquela atriz, bom, esqueci o nome dela agora, mas, enfim, falas interessantes assim, para a gente compreender o racismo, LGBTfobia, o problema do gênero. A gente precisa estar informado, a gente não pode negar esse nível de informação, porque tudo isso entra nas nossas decisões, porque a gente está contextualizado no mundo. Os filhos, os netos, os irmãos, as parentes, as famílias, os amigos, estão todos aí. E as decisões quaisquer que a gente tenha que tomar, em nível de renúncia ou em qualquer outra questão, elas passam por todos esses elementos, né? Então, a imagem do vaso, para mim, é fundamental, porque ela altera, né, a ordem das variáveis. Parece que a Inaé queria falar uma coisa? Não, não. Ah, eu achei que tu tinha levantado a mão. Vamos lá, quem mais? Elane, Ivonete, André. Eu sou assim, André, eu vou pegando no pé, assim, eu vou forçando, para ver se fala um pouquinho. Ivonete, quer alguma coisa? Elaine, tudo bem? Só agradecer mesmo a Zoé pela lição. Não tenho nada mais para acrescentar, não. Obrigada, viu? Tá bom, Ivonete. Eu Vamos lá, também, então. obrigada. A atriz é a Leandra acho que é Leandra Leal, a atriz, viu? Ah, Leandra Leal, isso mesmo. Você estava assistindo também, Elaine? Não, eu li depois a repercussão só. Olha, é um programinha que vale a pena quem quiser assistir lá, porque, assim, umas falas, William Bonner estava, então, assim, muito interessante. E a Leandra Leal é uma jovem mulher, loira, linda, excelente atriz, que adotou uma menina negra, né? Então, a questão do racismo estrutural, assim, foi uma fala muito bonita, assim, muito interessante. Obrigada, Elaine. Podemos caminhar, então, para o encerramento, queridos? 11h20 já? Podemos ir lá? Rosa, só dizer que eu mandei um artigo lá Mandei um segundo artigo lá no nosso grupo, que é sobre o quadro dos dois caminhos, né? Na verdade, ele é de 1600 e alguma coisa. E o Helmut resgata essas informações aí, né? Tá bom. Que acho bastante interessante esse artigo. Tá legal. Obrigada, Luiz, então. E a gente fique à vontade também, quem quiser mandar alguma coisa, eu tenho isso aqui que acho que pode contribuir. Só quando for mencionar, quando for mandar, mencione em relação porque nós temos no grupo da classe alternativa mais gente do que gente que está aqui, né? Nem todo mundo lá participa. Então, se a gente vai colocar algum material, sempre é bom a gente avisar, olha, isso aqui tem a ver com a lição de domingo, assim, que é para o pessoal poder acompanhar. Podemos ir encerrando, então, gente? E transferimos para o domingo que vem, então, a nossa decisão sobre o mês de julho. Claro que se aparecer no grupo uma outra pessoa que possa dar as lições com facilidade, então aí a gente resolve isso. Vocês podem me chamar no privado e a gente vai, então, conversando sobre isso. Se tiver possibilidades e se o grupo resolver que vai ficar, participar, então a gente pode manter, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar, então. Eu vou pedir que o próprio Luiz faça para nós, nos dê a bênção e nos deseje uma semana boa. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela manhã desse dia, pelo nosso encontro aqui, o estudo da lição do dia de hoje. Obrigado pela Zoé, Senhor, que nos conduziu no estudo dessa lição e também pela presença de todos e todas aqui. Oramos, Senhor, para que aqueles que estão em qualquer situação de dificuldade, de enfermidade ou de desemprego, ou qualquer outra dificuldade, Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça os envolva, os alcance nas suas mais profundas necessidades. Abençoa o dia de hoje, o nosso descanso e também, Senhor, a semana que se inicia, que desde já colocamos nas tuas mãos. Rogando-te, Senhor, para que o mês de julho seja um mês de descanso, de tranquilidade, e que nós possamos assim recobrar as nossas forças, nosso ânimo de seguir caminhando e nos encontrando a cada domingo aqui na escola dominical. Que a tua bênção de amor, de bondade, de misericórdia, que a tua bênção de companhia, presença e segurança para as nossas vidas, que a tua bênção de amor, de bondade
eterna misericórdia se acampe e se derrame sobre as nossas vidas e nos acompanhe hoje e sempre. Amém. 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 Amém, queridos. Muito Então, uma bom. boa semana para todo mundo. Obrigada para vocês também. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.